Fala galera, mais aula de Power BI aqui e dessa vez a gente vai te mostrar 3 jeitos para você fazer PROC-V dentro do Power BI. A gente vai trazer uma situação aqui hipotética que a gente tem que fazer dentro do trabalho e a gente vai te mostrar 3 saídas que substituem o PROC-V dentro do Power BI. A galera da edição vai rodar a vinheta e a gente vai cair de cabeça aí no conteúdo para você entender como que a gente vai fazer esses 3 jeitos de fazer esse PROC-V. Fechado? Galera da edição, roda a vinheta. Seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui ao canal da Atuar. Eu sou o Lucas, sou professor de Power BI aqui na Atuar e é um prazerzaço estar aqui junto contigo, te ensinando e aprendendo também com os comentários e com as dúvidas que vocês deixam aqui. Além disso, a gente tem alguns alinhamentos para fazer antes de todos os vídeos, como a gente sempre faz aqui no canal. O primeiro é basicamente que o material já está no link da descrição, então se você quiser baixar as planilhas que estão disponíveis para você aqui, você vai baixar esses arquivos aí e acompanhar com a gente na prática. Segundo, a gente deixou um mini curso disponível para você também, então se você quiser aprender mais Power BI aí com a gente e aprender de forma resumida com um tutorial que a gente preparou para você, a gente deixou um mini curso gratuito, é só você clicar lá e fazer o download também. E também, seguinte, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal para você receber mais videoaulas como essa de Power BI, de Excel, que a gente sempre posta aqui toda semana. Vamos lá! O que a gente vai fazer aqui, galera? A gente vai ver os 3 jeitos de fazer o PROC-V dentro do Power BI e para isso a gente precisa importar os dados. Então a gente vai vir aqui em obter dados e depois de vir aqui em obter dados, a gente vai trabalhar com 2 tipos de arquivo nesse vídeo, que são o TXT e o CSV. São arquivos que são super comuns, né, esses tipos de arquivos. Quando a gente extrai relatório de sistema dentro das empresas e etc, é muito comum a gente ter esses 2 tipos de arquivo, então a gente vai trabalhar com eles aqui hoje. Então, vou vir aqui em texto CSV, né, depois que eu venho aqui em obter dados, texto CSV, e aí, maravilha, a gente já tem aqui, ó, esses 2 caras, a minha base de clientes e a minha base de plano. Vou vir aqui na minha base de clientes e clicar 2 vezes nela, e aí ele já vai trazer pra gente aqui o seguinte, ó, já vai trazer a nossa carinha do arquivo ali, então ele já trouxe ali pra gente o que a gente teria, né, tipo de coluna, tipo ID, nome, sexo, plano, data de assinatura, status, etc. E aí, sempre, você vai clicar aqui em transformar dados. Não clica em carregar, tá? Sempre em transformar dados para você ver se você precisa tratar alguma coisa aí dentro do Power BI e etc. Então, vou clicar aqui no transformar dados e aí ele vai abrir o nosso Power Query pra gente, que é o nosso editor de consultas do Power BI, que é basicamente onde a gente vai tratar os dados, onde a gente vai ver se está tudo certinho, se precisa alguma coluna ser excluída e tal, para a gente entender um pouco melhor como que a gente vai trabalhar aqui. A segunda consulta que a gente vai importar é a nossa tabela de planos. Então, como que a gente vai importar a nossa tabela de planos? A gente pode importar a tabela ou a gente pode trazer o seguinte, se você tem poucos dados e não quer importar essa tabela de fato, a gente vai vir aqui, ó, em inserir dados. E aí, quando eu venho aqui no inserir dados, ele vai abrir uma caixinha diferente pra gente, ó. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou botar a coluna 1 como plano. Vou vir aqui, clicar nesse maisinho, ó, de inserir coluna, e aqui vai ser o valor. Aqui, com o mouse, eu vou escrever Basic, vou dar um Enter, escrever Inter, vou dar um Enter, e aqui vou escrever Plus, que são os 3 planos que a gente tem aqui. O Basic é 9,9, o Inter é 15,9 e o Plus aqui, ele é 29,9. E aí, se por um acaso apareceu essa linha 4 para você aqui, que não vai ter nada, o que você vai fazer? Botão direito do mouse, excluir, e aí você só vai ter a linha 1, 2 e 3, e no nome da tabela você pode chamar ela de planos aqui, ó. Então, ó, vou dar um OK, esse OK aqui tá mais ou menos atrás de mim, ó, então eu vou dar um OK aqui, e aí, caso você não queira importar de um arquivo e tal, e tem pouquinha coisa, você pode inserir os dados manualmente ali, que também é válido para você. Agora, a gente vai tratar um pouquinho essa consulta aqui, né? Então eu vou clicar aqui em clientes Atuar Flix, vou trocar o nome dela, então eu vou dar 2 cliques aqui, ó, e vou passar para clientes. Se você chegar aqui, por exemplo, e der 2 cliques aqui, ó, bem no nome dessa consulta, ó, 1, 2, você vai conseguir nomear ela. E aí eu vou escrever aqui clientes, vou dar um Enter, e aí ele já vai ser nomeado para cliente, que fica mais fácil da gente mexer e tal. E agora, ó, vamos deixar só o seguinte, ó, ID cliente, a gente vai remover, então eu posso clicar nela e dar um delete. Sexo, a gente vai remover, então eu vou clicar na coluna e dar um delete. Plano, a gente vai ter que deixar. Data de assinatura e data de cancelamento, a gente vai remover também. Então, ó, data de assinatura, eu vou dar um delete. Data de cancelamento, dar um delete. E status, posso dar um delete também. Pra gente ver aqui, ó, só vou deixar o nome e o plano pra gente não ter muita coisa com o que se preocupar dentro dessas consultas. Então, aqui, ó, vou ter o nome e o plano.
e aqui eu vou ter o plano e o valor para você ver como que a gente vai fazer esse PROC-V aí de fato. Primeiro jeito de fazer o PROC-V é usando o próprio Power Query, beleza, galera? Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou clicar aqui na coluna plano, tá vendo? Que são a única coluna em comum aqui, ó, que a gente tem é o plano, tá vendo? Então eu tenho o plano aqui Basic, Inter e Plus, e aqui eu tenho Basic, Inter e o Plus também. Então eu vou clicar aqui na tabela de cliente, na coluna plano, e aqui dentro da página inicial eu tenho um carinha aqui, ó, que ele se chama combinar. Então basicamente eu tenho aqui o combinar, então eu vou clicar nela, e aqui, ó, eu tenho um cara chamado mesclar consultas, ó. Então eu vou clicar aqui no mesclar consultas, que é esse malandro que aparece aqui primeiro para mim, ó. Cliquei aqui no mesclar consultas. E aí, maravilha. A gente vai vir aqui na tabela de clientes e selecionar a coluna plano. Só que com qual consulta que eu quero mesclar? Eu quero mesclar com a consulta planos, concorda? Que é essa consulta que tá aqui, ó, que tá a informação do meu valor de plano. Então eu vou clicar nela aqui. E aí depois que eu selecionei ela aqui, ó, a gente vai selecionar a coluna plano aqui da consulta planos de novo, ó. Então, ó, cliquei nessa consulta aqui, ó, e aqui cliquei na plano. E olha só o que acontece. O próprio Power BI, ele já olha e fala aqui para você, ó. A seleção corresponde a 2.996 linhas de 2.996 linhas da primeira tabela. Ou seja, todo mundo que está aqui nessa primeira tabela foi encontrado na segunda. Não tem nenhum valor sem match ali, né? Basicamente sem casar a primeira tabela com a segunda. Então eu vou dar um OK. E aí, a princípio, vai aparecer esse table aqui, ó. Porque ele trouxe a tabela inteira. Mas eu não quero que ele traga a tabela inteira. Então eu vou dar um cliquezinho nessa setinha que está aparecendo aqui pra gente. E agora, qual coluna que eu quero? Eu não quero só a do valor? Então eu vou desmarcar aqui a coluna plana. Na hora que eu dou um OK, ele já vai trazer pra gente aqui, ó, 15,9, 9,9 e pro Plus, ó, 29,9. Como que eu levo isso aqui pro Power BI? Primeiro, vou só colocar aqui, ó, então tá vendo que tá aqui, ó, planos.valor? Eu poderia nomear essa coluna aqui, ó, então, ó, dou 2 cliques bem no nome dela aqui, vou colocar valor 1. Dou um Enter e aí já nomeei essa coluna aqui, ó, para ser o meu valor 1. Fechar e aplicar na página inicial, vou clicar bem nesse íconezão aqui, ó, de fechar e aplicar, cliquei nele aqui e ele já vai trazer as minhas informações para o Power BI bonitinhas ali pra gente. Já trouxemos aqui as informações para o Power BI. Lucas, aonde eu vejo os dados, aonde eu sei que tá certo? Nessa segunda guia aqui, ó, a gente vai poder entrar nela aqui, ó. Se eu chegar aqui nessa segunda guia, a gente já vai trazer, ó, e já vou ter o meu valor 1 com o plano basic, o nome aqui, tudo certinho aqui pra gente na nossa tabela de clientes. O primeiro jeito de fazer o PROC-V já foi. Se você chegou até aqui, não se esquece, deixa um comentário aí contando o que você tá achando da aula e se você tem alguma sugestão, algum feedback, né, tá achando a aula didática e tal, a gente gosta muito de ler, deixa um comentário aí que a gente vai tentar te responder também. Seguinte, como é que a gente faz agora pra gente ver o segundo jeito de fazer o PROC-V? A gente pode vir aqui na nossa terceira guia aqui no nosso Power BI, tá vendo, ó? Que é basicamente essa guia de exibição de modelo. E aí, essas tabelas, elas vão estar relacionadas aqui pra gente. O plano já está relacionado, bonitinho. Então, se você não entendeu isso aqui, por que que isso aconteceu, vou pedir pra galera da edição deixar um card aqui falando dos relacionamentos. A gente tem uma aula aqui específica de 20 minutos contando só sobre relacionamentos aqui no Power BI e tal. É muito importante você entender isso aqui. E aí, a gente vai vir aqui, ó, nessa segunda tabela, né, na guia de exibição de tabela, e vai adicionar uma nova coluna. Então, eu vou vir aqui, ó, em ferramentas da tabela, nova coluna. Então, ó, nova coluna. E aí, o meu valor 2, ó, tudo que vem antes do igual é o nome da coluna. Então, eu vou botar valor 2 vai ser igual ao quê? A gente vai usar a fórmula related. Então, que é o segundo jeito de fazer o PROC-V aí no Power BI. Então, a gente vai ter aqui, ó, related. Vou clicar aqui na related. Qual coluna que eu quero? Eu não quero trazer a informação de valor do plano. Então, vou selecionar aqui, ó, plano de valor. Fechei o parênteses. Dei um Enter. E aí, olha só, ele já vai trazer pra gente aqui, ó, igualzinho, bonitinho aqui pra gente, ó, os planos Plus, Inter, Basic e etc. Então, a gente já vai ter aqui os valores aqui com a Related. Então, sempre que você quer puxar as informações de duas tabelas, você pode usar a fórmula Related. E a terceira fórmula que a gente vai ver aqui também é uma fórmula que é muito maneira, que é a fórmula Lookup Value. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui em nova coluna, e aí o terceiro jeito da gente fazer, ó, com o valor 3, vai ser igual a Lookup Value, que é essa terceira fórmula aqui, ó. Então eu vou clicar nela aqui, ó, Lookup Value, e aí ele vai me pedir, ó, Result Column Name, que é a coluna que eu quero de resultado. O que eu quero de resultado? Eu não quero o valor que está lá em planos, então eu vou colocar planos, a coluna valor,
Vou dar um ponto e vírgula, porque o meu Power BI me pede um ponto e vírgula, eu configurei dessa forma, mas o seu pode pedir uma vírgula, não tem problema nenhum. Só olhar aqui o que está aparecendo aqui entre um argumento e outro, ó, se tiver aqui ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, o seu Power BI está te pedindo ponto e vírgula. Mas se tiver vírgula, você vai colocar uma vírgula, ponto e vírgula. E aí depois dele chegar aqui e me pedir basicamente o resultado, ele vai querer que eu procure lá na tabela de planos, na coluna plano. Então eu fui lá na coluna plano, peguei o valor de procura. Essa fórmula é bem mais difícil, tá? Do que a related e o mesclar consultas. Mas dá pra gente mostrar aqui, por isso que a gente tá fazendo essa fórmula aqui com você. Então ele procurou lá na coluna planos e vai achar a coluna de valor. Vou dar um ponto e vírgula procurando na tabela de clientes a coluna plano também, ó. Então, o que a gente vai fazer? Fechei o parênteses, dei um Enter e aí ele vai trazer a mesma coisa. Então, basicamente, eu tenho aqui o valor 1, valor 2 e o valor 3, que é basicamente o primeiro jeito de fazer o PROC-V, que é o mesclar consultas, o segundo jeito de fazer o PROC-V e o terceiro jeito de fazer o PROC-V. Qual é o melhor jeito de fazer? Para mim, usando a fórmula Related. Por quê? A fórmula Related ela é muito mais performática que a Lookup Value, mas ela tem um problema. Se eu excluir os relacionamentos aqui entre as tabelas, a Related ela não funciona. Então, ó, você vai ver que a Related ela não funciona sem os relacionamentos. A Lookup Value ela funciona. Mas, se eu estou trabalhando com um volume muito grande de dados, a Related ela é muito mais performática. Ela é uma fórmula que ela vai deixar o teu dashboard muito mais rápido do que a Lookup Value. Então, a minha dica, entenda sobre relacionamentos. O pessoal já deixou o card aqui, vai lá assistir a aula. E também usa Related sempre que for possível. Por quê? Com o jeito 1, que é o mesclar consultas, a gente tem uma etapa a mais lá no Power Query, então pode demorar mais para tratar os dados. Com o jeito 3, a gente não precisa dos relacionamentos, mas essa fórmula ela é muito pouco performática. E o jeito 2, ela não pesa o Power Query e não pesa o Power BI só por conta dos relacionamentos. Então, o jeito 2, para mim, é o melhor jeito de você fazer esse PROC-V aí dentro do Power BI. Bom, espero que tenha feito muito sentido para você. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você sabia de todos esses jeitos para a gente fazer PROC-V dentro do Power BI. Espero que você tenha gostado da aula. E se você gostou, não se esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E deixa o like nesse vídeo também para ajudar a gente aí. E também para você conseguir marcar esse vídeo como gostei aí, né? Ele vai estar na tua seção de vídeos marcados como gostei, caso você queira consultar depois. Te vejo no próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço.